Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos praticamente finalizando as nossas exposições sobre os sacramentos, né? Hoje com o sacramento da unção dos enfermos, que um tempo atrás era chamado como extrema unção, mas a igreja, inclusive com a sua sabedoria, quis que nós mudássemos um pouco esse nome, porque ele é um sacramento de cura. Não quer dizer que a pessoa vai receber em casos extremos que ela vai partir para a eternidade, mas um enfermo pode receber uma pessoa que vai fazer uma cirurgia ou algo parecido. A unção dos enfermos é um sacramento de cura, juntamente com o sacramento da confissão, que nós já fizemos a exposição. Ela utiliza o óleo dos enfermos na testa e nas mãos do fiel que o necessita. Pode ser aplicado várias vezes à mesma pessoa. Então é certo que esse sacramento não imprime caráter. Quais são os 3 sacramentos que imprimem caráter? O sacramento do batismo, o sacramento do crisma e o sacramento da ordem, ou seja, não se repetem. A unção dos enfermos, embora ela utilize o óleo dos enfermos, ela pode ser feita várias vezes durante a vida, quanto for necessário. Ela também perdoa os pecados. Esse é um ponto muito importante, porque a verdadeira cura, ela acontece no momento que nós nos sentimos perdoados. O perdão, ele é fundamental para que a pessoa seja curada. Às vezes tem pessoas com aqueles rancores durante muito tempo da sua vida e fica com aquele sofrimento no coração. Então o perdão também está incluído na unção dos enfermos. E ela tem também uma indulgência plenária, que depois nós vamos ver quando nós fizermos assim uma recorrida rápida ao sacramento. A pessoa pode estar inconsciente quando recebe esse sacramento, até mesmo em estado de coma, ou até à vista, assim, quando você vê a pessoa pensar que ela possa estar morta, você dá a unção sob condição se ela estiver viva. Porque a gente sabe que, segundo a igreja, a morte começa com a desoxigenação do cérebro, não é mais com a parada cardíaca. Então a pessoa pode estar consciente, mas o físico dela já não tem nenhuma resposta. Devemos chamar o sacerdote o mais rápido possível para administrar esse sacramento. Bom, na minha experiência de ministério, da unção dos enfermos, às vezes o pessoal espera lá que o doente esteja muito mal para chamar o padre. Aí não dá tempo da pessoa fazer uma boa confissão junto com a unção dos enfermos, né? Então é importante os parentes, especialmente, estejam atentos. Olha, minha mãe, meu pai estão um pouco doentes, vamos chamar o sacerdote, faz uma boa confissão, recebe também a comunhão, né? O viático, no caso, é quando a pessoa já está muito mal, então o viático que leva a pessoa para Deus, por isso o nome viático. E aqui até eu coloquei que tem muitas pessoas que são curadas fisicamente com esse sacramento, que estavam até na UTI. Eu tenho o caso, por exemplo, de um amigo meu, que o caso dele era seríssimo, né? Era seríssimo, teria que fazer várias cirurgias para se estabelecer. Graças a Deus, então, nós, ao pedido da sua filha, nós fomos, administramos a unção dos enfermos para ele, e ele ficou curado, até hoje está curado. Então ele é um sacramento de cura. Não pense assim, quando vem o padre porque não tem mais jeito. Não, Jesus curou muitos doentes, e é seguindo o exemplo de Jesus que nós temos esse sacramento. A outra coisa que eu botei aqui, nós não temos que pensar que o doente se assuste quando o padre chega. Pô, chegou o padre, então é minha última hora. Não, o padre ele vai lá para dar
trazer paz com a sua oração, alegria, conforto na alma da pessoa doente. Então isso é uma invenção que as pessoas têm, de que o padre não deve vir somente quando a pessoa estiver inconsciente, quando não puder reconhecer mais que o padre está ali, é que eu vou chamar o padre. Está totalmente errado esse pensamento. É interessante, aqui eu tenho uma pequena definição, é o último gesto libertador de Cristo, presença de Jesus sofredor no mundo, a comunhão do doente com os sofrimentos de Jesus e de todos os irmãos enfermos. Então é um sacramento consumativo de toda a vida cristã. Então é como se fosse um coroamento de tudo aquilo que nós vivemos durante a nossa vida e assim por diante. Temos alguns textos bíblicos, porque eu sempre gosto de colocar alguma coisa da palavra de Deus, senão os nossos irmãos protestantes vão achar que a Igreja Católica inventa as coisas. Então, por exemplo, nós temos aqui Marcos 6,13. Marcos 6,13, que diz assim: Foram-se os discípulos, né, e pregavam para que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo, olha só, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Isso já no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 13. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Você sabe que o óleo de oliva, ele tem por si, né, propriedades curativas. Um grande massagista que eu conheci lá em Passo Fundo, que trabalhava até com jogadores de futebol, ele dizia, né, que ele só usava o óleo de oliva, nada mais. Porque ele tem realmente propriedades curativas extraordinárias, né? Deus não iria escolher qualquer coisa para nós, que nem o vinho, por exemplo, que é consagrado na Eucaristia. Hoje se descobriu também muitos fatores positivos, né, no vinho. Muito bem, outro texto tradicionalíssimo é Tiago 5, carta de São Tiago 5, 12 a 15. 12 a 15. O que eles fazem... Vamos ver, Tiago 5, 12 a 15. Não, aqui eu estou em Efésios, por isso que eu não estava conseguindo descobrir. Sobretudo, irmão, não jureis. Se alguém de vós sofre, versículo 13 do capítulo 5 de Tiago, se alguém de vós sofre, ore. Alguém está feliz, cante. Um de vós está doente, chame os anciãos da comunidade para que rezem por ele e o unjam com azeite, invocando o nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o fará levantar-se. Tá? Então aqui nós temos a justificativa, vamos dizer, bíblica desse sacramento da unção dos enfermos. Agora aqui nós temos algumas coisas mais do próprio catecismo, do compêndio da Igreja Católica, podemos pegar também do grande catecismo, que quem é que pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Pode receber o fiel que começa a se encontrar em perigo de morte por doença ou velhice. O mesmo fiel pode recebê-lo também outras vezes, como eu dizia para vocês, quando se verifica um agravamento da doença ou quando lhe acontece uma outra doença grave. A celebração desse sacramento deve ser, se possível, precedida pela confissão individual do doente. Então, quando o doente tem condições de se confessar, então o sacerdote promove, oferece essa confissão para ele, né? Quem é que pode administrar esse sacramento? Somente pelos sacerdotes, bispos ou presbíteros, né?
Somente o bispo ou presbítero pode, porque o diácono, como você sabe, ele não tem a graça da absolvição dos pecados incluída no seu ministério. Então, o bispo e o presbítero. A celebração desse sacramento consiste essencialmente na unção com óleo, bento possivelmente pelo bispo, sobre a fronte e sobre as mãos do doente, acompanhada pela oração do sacerdote que implora a graça especial desse sacramento. Se o sacerdote não tem o óleo abençoado pelo bispo, ele pode abençoar um óleo, um outro tipo de óleo, que seja de oliva, de preferência, para ungir o doente. Esse sacramento confere uma graça particular que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo, para o seu bem e de toda a igreja, dando-lhe conforto, paz, coragem e até o perdão dos pecados, se o doente não pode confessar-se. Então, se o doente não tem condições de se confessar, esse sacramento perdoa também os pecados. Esse sacramento permite, às vezes, se Deus o quiser, até a recuperação da saúde física. Em todo caso, essa unção prepara o doente para a passagem da casa do Pai. O que é então o viático que eu falava antes? É a Eucaristia recebida por aqueles que estão por deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem para a vida eterna. Recebida no momento da passagem nesse mundo para o Pai, a comunhão do corpo e do sangue de Cristo morto e ressuscitado é semente de vida eterna e poder de ressurreição. Então, claro, se há essa oportunidade do enfermo receber o viático, que seria a sua última comunhão eucarística, né? Ele recebe uma grande graça, sem dúvida alguma, porque ele comunga o corpo e o sangue do Cristo morto e ressuscitado, que é semente de vida eterna e poder de ressurreição. Então nós temos que ter um cuidado pastoral muito grande com esse sacramento, especialmente nos hospitais, né? Procurar ver quais são as pessoas que realmente necessitam dessa graça. Vamos fazer assim uma pequena verificação de como se procede nesse sacramento, quais são as partes, né? Até para que vocês possam entender. Inicialmente, então, o padre chega no lugar, o hospital ou a casa, e faz uma saudação, né? A paz esteja nessa casa e com seus moradores, seus habitantes. Se for oportuno, ele usa água benta, até para libertar aquele lugar do poder do mal, dizendo que essa água nos lembre o nosso batismo e o Cristo que nos salvou por sua morte e ressurreição. Importante também, pessoal, a bênção das casas, né? Que é um sacramental. Sacramental não é sacramento, mas é uma graça. Então, pedir que de tempo em tempo o sacerdote, aí sim, pode ser um diácono também, o bispo, se ele puder, se tiver tempo também, fazer a bênção da casa. Então, isso é só um anexo que eu estou falando aqui. Aí vem o momento do rito penitencial, que prepara o enfermo para a remissão de seus pecados, reconhecimento das suas faltas. Aí existe, vamos dizer, aquele sistema parecido com a Santa Missa, eu confesso a Deus Todo-Poderoso, depois tem as 3 invocações da Santíssima Trindade, com pedido de perdão, né? E aí vem um momento que, vamos dizer, antes de tudo é bom que o doente se confesse. Então, antes de começar, o que eu faço normalmente? Eu chego numa casa e falo com o enfermo, perguntando se ele quer se confessar. Então eu faço a confissão individual dele, separado, quer dizer, já confesso ele, e depois eu inicio o rito.
se ele tiver consciente, né? E existe a indulgência plenária que você pode dar, ó. O sacramento da penitência, o ato penitencial pode encerrar-se com a indulgência plenária em artigo de morte. Então a pessoa está muito doente. O sacerdote concede ao enfermo do seguinte modo, tem dois modos, né? Eu vou ler o primeiro. Eu, pela faculdade que me foi concedida pela Sé Apostólica, concedo-te o perdão de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vou falar uma coisa também entre parênteses aqui, um acidente. Uma pessoa tá lá muito doente, então o sacerdote chega, se ele está perto, e dá essa absolvição, dá essa indulgência, eu diria. Ou segura a mão da pessoa e diz, você gostaria de receber o perdão de todos os teus pecados? Se você gostaria, aperte a minha mão. Então o doente, se ele estiver consciente, vai apertar a sua mão. Aí você dá a absolvição de todos os seus pecados e essa graça também da indulgência. Se a pessoa for merecedora dessa graça, ela vai receber e vai ser perdoada e até mesmo ir para o céu, né? Se o padre, por exemplo, não está no uso de ordens, né, que não existe ex-padre, né? O padre pode estar afastado do uso de ordens. Numa situação dessas, ele pode dar a absolvição a uma pessoa que está morrendo, ou se não tem outro sacerdote numa casa, tem uma pessoa muito mal, esse padre que não está usando o uso de ordens, não é ex-padre, ele pode dar a absolvição. Não existe ex-padre, porque o sacramento da ordem imprime caráter. Aí nós entramos num momento, claro, né, o doente está ali, né, às vezes a gente tem que apressar um pouco esse sacramento. Se você vê que a situação está mais complicada, mas existe a liturgia da palavra, normal, com leituras do Evangelho. Eu gosto muito dessa aqui do Centurião, que é normalmente a que eu leio. Existem várias leituras. A profissão de fé, se o doente tiver condições de professar a fé, é bom que ele faça, né? Os três creio somente, né? Não a parte do renuncio a Satanás, mas a profissão propriamente dita. Aí também pode-se rezar uma ladainha dos santos, fazer preces também, claro, isso aqui tudo, se tu tá tranquilo, né? Por isso que é importante. Se caso o enfermo ainda não recebeu o sacramento da confirmação, tá? E ele solicita para o sacerdote, ele poderá fazer esse sacramento em causa de mortes, né? E não omite a imposição das mãos, faz a bênção do alho, se for o caso, e realiza somente a unção, e dizendo que receba por esses dons, por essa unção, a graça do Espírito Santo. Simplesmente isso. Aí nós vemos ao rito propriamente dito da unção com a imposição das mãos. Se o óleo não for abençoado, né, ele vai então ter aqui, tá à disposição, aqui a oração dentro do ritual do que o sacerdote vai abençoar o óleo. Normalmente nós temos os vidrinhos, os frascos de óleo, que são abençoados, como eu dizia já quando eu falei sobre a crisma, né? São abençoados na quinta-feira santa, na missa do crisma. O óleo dos catecúmenos, que é usado no batismo, o óleo do crisma, que é para o sacramento do crisma, para o sacramento da ordem e também para sagrar igrejas ou locais onde a graça de Deus está presente, né? Então, se eu tenho, vamos dizer, esse vidrinho abençoado pelo bispo, existe a ação de graça sobre o óleo, que são, na realidade, três benditos, né, que a gente faz em relação à Santíssima Trindade, né? Bendito sejais, ó Deus Todo-Poderoso, que por nós e para a nossa salvação enviaste ao mundo o vosso Filho. Bendito seja Deus para sempre, a resposta, e vem o Jesus.
Bendito sejais, ó Deus Filho unigênito, que assumindo a nossa condição humana, quisesse curar nossas fraquezas. Aí você responde, bendito seja Deus para sempre. E a terceira ação de graças, bendito sejais, ó Deus Espírito Santo Paráclito, que socorreis a fraqueza de nosso corpo com vossa força eterna, bendito seja Deus para sempre. Aí é feita uma direção ao doente. Senhor, que o vosso servo ou vossa serva, ungida na fé por esse santo óleo, possa sentir alívio em suas dores e conforto em sua fraqueza. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, aqui temos umas letras garrafais no rito, né? A gente vê aqui, ó, tem as letras garrafais que estão aqui, onde então está propriamente a unção que o sacerdote vai fazer na fronte e nas mãos, dizendo em duas partes: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Aí vem a segunda invocação, a segunda parte da fórmula, né? Para que, liberto dos teus pecados, ele te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Olha, a gente tem isso como padre, no momento que uma pessoa está ungida, a gente sente que aquela graça que vai em relação ao enfermo. É algo belíssimo, é extraordinário esse momento. A primeira unção que eu fiz lá em Passo Fundo, que eu estava tremendo, porque foi um rapaz muito doente que eu atendi, eu fiquei sozinho na UTI com ele, né? E eu pedi para Nossa Senhora me acompanhar, porque eu era um jovem, tinha 25 anos, né? Nunca tinha entrado numa UTI assim, daquela maneira. Então, os médicos e os enfermeiros me deixaram ir lá. Mas eu senti depois daquela unção uma alegria, uma coisa assim extraordinária no meu coração. O sacerdote sente essa graça que chega até o doente. Aí depois o padre vai fazer umas orações aqui que estão previstas, né? Eu vou colocar essa aqui, que sempre é que eu faço. Oremos, curai o Redentor nosso, a gente normalmente faz com as mãos impostas ao doente, pela graça do Espírito Santo, sempre o Espírito Santo, os sofrimentos desse enfermo, sarai suas feridas, perdoai seus pecados e expulsai para longe dele todos os sofrimentos espirituais e corporais. Concedei-lhe plena saúde de alma e corpo, a fim de que, restabelecido pela vossa misericórdia, possa retomar as suas atividades. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Então é isso aí. Também tem previsto, por exemplo, uma pessoa que está muito doente, né? Também para aquele que vai receber junto o viático, também tem uma oração especial. Aí normalmente se reza o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso, aquele que for comungar, então recebe também a Eucaristia. Após a recepção da Eucaristia, existe uma oração, praticamente, que vai finalizar esse rito com a bênção final. Eu costumo, né, isso aí depende de cada sacerdote, eu acrescento a Ave Maria, acrescento a oração do anjo da guarda e assim por diante. Existe também a unção sob condição, que eu falava né, para vocês, uma pessoa que praticamente você vê que parece que já está morta, mas você não tem certeza. Então é feita, administrada a unção na condição, dizendo assim: se estás vivo, porque a unção não pode ser dada a uma pessoa morta. Depois é feito as exéquias, que não é sacramento. Exéquia é o sacramental, é uma oração. Às vezes o pessoal diz assim: eu não fiz as exéquias de meu pai e agora? Quer dizer, claro, é importante
rezar pelo defunto, fazer a encomendação, inclusive é um ato de misericórdia, importante, mas não é sacramento. Quer dizer que, porque esse sacramento da unção pode salvar a alma da pessoa, para ver a importância dele, né? Pode salvar a alma, se a pessoa quiser essa graça, né? Porque tudo depende do livre-arbítrio, do desejo que a pessoa tem. A Deus é tão extraordinário que a misericórdia de Deus é tão infinita, é tão extraordinária, que nos últimos segundos a pessoa pode ver o padre e sentir a voz do padre e dizer: eu quero realmente, Senhor, essa graça. Quando nós não temos ideia das pessoas que se salvaram nos últimos momentos da vida. Por isso nós temos que, como pastores de almas, né, sacerdotes, bispos, fazer o possível mesmo para que essa pessoa tenha essa oportunidade. Então o padre disse: se estás vivo, por esta unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio. Só bota essa condicional. Também a questão da confirmação, como eu falava para vocês, né? O padre simplesmente vai dizer: recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E o confirmado responde amém. Né? Sem todo aquele rito que é próprio do crisma. Né? Se a pessoa desejar ser crismada antes do seu falecimento. Aí tem também aqui, previsto no rito, achei até interessante, a encomendação dos agonizantes, né? Que são, então, a pessoa já recebeu toda a unção dos enfermos e tal, então tem uma oração que se faz para que a pessoa tenha uma boa morte, inclusive com leituras, com ladainhas, com proclamação do Evangelho, né, antes da ladainha, e orações, né? Até eu achei bonito aqui, ó, diz assim: parte, ó alma cristã desse mundo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que por ti morreu, em nome do Espírito Santo que em ti foi derramado, a paz seja hoje o teu lugar e a tua morada, junto com o Senhor, na cidade celeste, com a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, com São José e todos os anjos e santos de Deus. Já pensou? Você recebeu uma oração dessas, está pronto realmente para ir ao céu. Irmãos, todos os sacramentos são graças especiais do Espírito Santo, que iniciaram em Pentecostes, estão na Santa Igreja à nossa disposição. Né? Quando eu confesso um colega, normalmente sacerdote, eu digo assim: olha, você ganhou um presente mais valioso que qualquer coisa, né? E a gente tem à disposição esse perdão de Deus, temos à disposição a Eucaristia, à disposição o Santo Batismo, a Crisma, essa unção dos enfermos, irmãos. Aí eu me pergunto, como é que um católico ignorante deixa a Igreja Católica para ir para uma outra religião? É terrível, somente por falta de estudo, de reflexão, de oração. Por isso nós temos que ter uma catequese cada vez mais séria e objetiva. Objetivamente, irmão, nós temos que mostrar para os nossos jovens a verdade. Né? Não adianta chegar e dizer: não, todas as religiões são iguais. Não. A Igreja Católica tem os 7 sacramentos. A Igreja Católica tem um caminho direto para se chegar em Cristo. Não é que eu vou desprezar as outras igrejas, as outras formas de ser, mas no plano de Deus, no plano original do Espírito Santo, está a transmissão apostólica da graça. Quer dizer, a graça de Deus vem a nós através dos apóstolos, ou seja, Pedro, que é o Papa, bispo, que são os apóstolos, os sacerdotes presbíteros, que são colaboradores do bispo e exercem os sacramentos, e os diáconos, que servem também ao bispo, também a palavra, ao batismo, os outros sacramentos, o matrimônio que o diácono pode fazer, e proclamação do Evangelho e assim por diante. O que eu insisto com vocês é que, e comigo também, que a gente tem que estudar mais, né? Temos que estudar, temos que nos aprofundar na nossa fé,
Temos excelentes colegas aí, Padre Paulo Ricardo, um grande sacerdote que tem várias formações. A gente só está querendo colaborar porque foi feito esse pedido, e é interessante que cada um fala a mesma mensagem do seu jeito. Então às vezes tu pode pensar, não, eu prefiro tal padre que é mais sério, esse é mais engraçado. É mesmo que professor, né? Mas o importante, pessoal, é que a gente não deixe de crescer no nosso conteúdo, tá bem? E peço que vocês sejam divulgadores, né, da nossa página, no canal do YouTube. Você é responsável de mandar para os seus amigos, parentes e pessoal dos grupos e assim por diante. Vamos receber então a bênção final para que nós possamos entender o sentido de todos os sacramentos. Hoje o sacramento da unção, mas de todos os sacramentos que o Senhor deixou como um presente para nós nesse mistério da economia da salvação. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Enviai sobre nós, Senhor, especialmente sobre esses irmãos e irmãs, a graça do Espírito Santo, para que nós possamos todos ter um bom entendimento do sentido da sua igreja e dos sacramentos na nossa vida. E que nós possamos ajudar, especialmente aquelas pessoas que estão iniciando na fé, a entenderem esta grande graça que deixastes à vossa igreja. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, de São Miguel Arcanjo, Padre Pio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem na paz de Jesus.